Os dias foram passando. Além dos encontros durante as refeições, ficavam horas conversando, ouvindo música ou assistindo televisão. Paulo Roberto não admitia abordar a hipótese de Solange pagar o resgate com os próprios recursos. Na quarta-feira, ele comunicou que no dia seguinte faria contato com Martim, pois era o prazo para que o resgate fosse pago. Caso não conseguisse o dinheiro, as consequências já eram do conhecimento da empresária. Solange não acreditava que uma pessoa tão sensível fosse capaz de tamanha crueldade. A estreita convivência a deixava convencida disso. Voltou à carga, insistindo para que ela efetuasse o pagamento do resgate. Não apenas por temer pela vida, mas também por se sentir motivada a ajudá-lo a sair da situação desesperadora que o conduzira àquela atitude ignóbil. O sequestrador irritou-se com a insistência e saiu do quarto. Naquela noite, ele levou a comida e retirou-se. Ela, abandonada, não jantou. Chegado finalmente o dia crítico, Paulo Roberto foi ao Rio de Janeiro para o contato derradeiro. Não regressou no horário que costumavam almoçar. A empresária sequer tocou na comida. Um pouco depois das 16 horas, o rapaz entrou no quarto, trancou a porta, sentou-se na cama, apoiou os cotovelos nas coxas e colocou a cabeça entre as mãos. Ficou assim por algum tempo, até que relaxou e disse: Martim não concordou com as exigências. Disse que poderíamos matá-la. Ela olhou para o homem abatido, pálido e perguntou aflita: O que vai fazer? Vai mandar me matar? Nunca os segundos custaram tanto a passar para a empresária. Paulo Roberto deitou-se, colocou as mãos com os dedos trançados na testa, fechou os olhos e suspirou. Não respondeu. Solange, após tantos dias de convivência com o sequestrador, já havia perdido o medo com relação a qualquer reação violenta. Talvez, por injunções dos membros da quadrilha, ele não a livrasse da sentença, mas seria incapaz de agredi-la. Então, num repente, como se admitisse uma grande intimidade entre os dois, passou a perna esquerda por cima do corpo do rapaz. Ficou de joelhos, como se fosse cavalgar, sacudiu-o pelos ombros e vociferou: Acabe logo com esta angústia. Diga, vão me matar? Como vai ser? Com um tiro na cabeça? Ou esfaqueada? Ele abriu os olhos, ao mesmo tempo em que colocava os braços distendidos ao longo do corpo, e falou com a voz sumida: Não. Seria incapaz de tamanha crueldade. Você está livre. Vou levá-la até onde tenha facilidade para conseguir um táxi. Solange observou aquele homem arrasado, deitado sob seu corpo como se fosse um amante, e teve pena. Sem refletir, abraçou-o, beijou-o no rosto inúmeras vezes e ficou por algum tempo imóvel. Finalmente falou: Você não é covarde, eu tinha certeza. Covardia não é a falta de coragem para cometer atrocidades. Covardia é atentar contra a vida de pessoas indefesas. O sequestrador, parecendo não ouvir o que ela dizia, falou de forma lenta e em tom baixo. Meu nome é Paulo Roberto. Este sítio é meu. Como vê, agora estou em suas mãos. Hoje mesmo poderá me entregar à polícia. Apronte-se e vamos embora. E os seus amigos, eles aceitaram a decisão? Claro, não são bandidos. Não a matariam por dinheiro nenhum. Já se foram. Por mais que queira entender este sequestro inusitado, não encontro explicação. Deslinde o quebra-cabeças. Não vou adiantar nada. Depois que você contar o que aconteceu à polícia, as investigações provavelmente elucidarão os fatos. Saberá através da imprensa. Quem disse que vou entregá-lo à polícia? Apesar dos transtornos que me causou, uma voz lá do fundo do meu ser diz que não merece ser castigado. Algo de muito grave se esconde por trás dos fatos que são do meu conhecimento. Isso você diz agora. Amanhã, pressionada pelos amigos e até pela própria polícia, sentindo na pele os prejuízos causados pelo cativeiro, mudará de ideia. Por favor, deixe-me sair da cama. Precisamos ir. Solange afastou-se e disse: Depois de 2 semanas sem saber qual seria meu futuro, não tenho pressa. Sugiro que primeiro jantemos. Necessito relaxar e colocar os pensamentos em ordem. Paulo Roberto concordou e saiu do quarto, desta vez deixando a porta aberta. Ela seguiu-o e determinou:
Quero espantar o ócio que me acompanha durante tantos dias de cativeiro. Fique apenas com a incumbência de arrumar a mesa da sala. Além dos congelados, existem gêneros na despensa e na geladeira? Ele fez um sinal positivo. A empresária sentenciou. Então vamos variar. Sou excelente cozinheira. E vinho, tem também? Ótimo, coloque-o na geladeira. Jantaram como se fossem velhos amigos. Às 20 horas, Solange foi levada para o Rio de Janeiro. Quando chegaram ao local escolhido, antes de sair do carro, a moça pediu para Paulo Roberto fornecer um telefone de contato. O rapaz respondeu: através da polícia conseguirá me localizar. Lá, na delegacia, indicarão em que presídio estarei trancafiado. Arrancou com o carro, mas ficou de longe esperando que a empresária entrasse no táxi e partisse em segurança. Paulo Roberto voltou para o sítio e preparou-se para uma longa e solitária noite. Sabia que aquele local nunca mais seria o mesmo. Estava impregnado com a personalidade, o perfume, a voz e os encantos de Solange. Por outro lado, tinha certeza de que ela, ao se sentir segura, não relutaria em denunciá-lo. Ligou a televisão, mas perdido em pensamentos, não conseguia se concentrar. Até que foi alertado por uma edição especial. O rosto da empresária apareceu no vídeo. Estava cercada pela família e por microfones nos jardins de sua residência. O marido a envolvia com o braço direito. Um jornalista formulou a primeira pergunta. Senhora Solange, qual o valor do resgate? Foi pago? A empresária mostrava-se com excelente aspecto. Não parecia ter passado tantos dias em cativeiro. Segura respondeu. O resgate era de 5 milhões de dólares e meu marido não concordou em pagar. As perguntas foram se sucedendo. Por que a libertaram sem o pagamento do resgate? E ela sempre tranquila. A minha sentença de morte tinha data marcada. Seria hoje, caso não fosse pago o resgate. Eu sabia disso, como também que Martim não estava disposto a efetuar o pagamento. No desespero, arquitetei um plano de fuga que, graças a Deus, deu certo. A coragem de divulgar aquela mentira deixou Paulo Roberto esperançoso de que a empresária não quisesse entregá-lo à polícia. Parecia também acuar o marido, colocando-o em xeque. Os repórteres vislumbraram uma brecha para um caso rumoroso. Doutor Martim, o que tem a declarar? O senhor sabia que sua esposa ia ser assassinada e não quis pagar o resgate? Constrangido e de semblante fechado, o empreiteiro resmungou. Nada a declarar. Qualquer pronunciamento somente através dos meus advogados. Martim retirou o braço dos ombros da mulher e puxou-a em direção à casa. Ela desvencilhou-se e disse: por favor, pretendo liquidar logo com as especulações. Não quero voltar ao assunto nos próximos dias. Podem formular as perguntas. Era o que os repórteres mais desejavam. Em face do posicionamento de seu marido, a senhora acha que ele pode ser o mandante? Seria leviana uma afirmação desse tipo. Transfiram a pergunta à polícia. E no atropelo, para conseguir colocar as perguntas, havia mistura de microfones e câmeras de diversas emissoras de rádio e televisão. Onde se localizava o cativeiro? A resposta veio sem rodeios, de uma mulher tranquila e, como sempre, linda. Próximo a Cabo Frio. Não havia mais dúvida para Paulo Roberto. Ela não pretendia incriminá-lo. Mais perguntas. Como conseguiu fugir? Pela janela do quarto onde estava confinada. Foi um golpe de muita sorte. É como se costuma dizer. Não tinha chegado a minha hora. Consegui carona em um caminhão até o Rio. Depois, embarquei em um táxi para chegar em casa. Como a senhora foi tratada pelos sequestradores? A empresária sorriu e o rosto iluminou a resposta. A bem da verdade, só tive contato com o chefe do bando. É um verdadeiro cavalheiro. Empenhou-se para que nada me faltasse. Tive tratamento de hotel 5 estrelas. Um repórter magrinho, portando aparado cavanhaque, antecipou-se aos demais. Mas ele ia matá-la. Como se fosse encenação de alguma atriz experiente, ela encarou uma das câmeras, sorriu novamente e, distribuindo simpatia, falou. É verdade, pelo menos foi o que disse, e por esse motivo arrisquei a fuga. Entretanto, afora o lado selvagem, é um homem encantador. Antecipou-se outro repórter. Alto, rosto magro e barba grisalha. A senhora fala como se não estivesse traumatizada com o ocorrido.
Estou certo? É quase impossível alguém não ficar abalado com um ato de tamanha violência como o sequestro. Porém, estou me esforçando para ser justa. Podem acreditar, proporcionaram-me um tratamento cavalheiresco. Tudo foi feito para que me sentisse menos mal. A entrevista terminou e Paulo Roberto permaneceu com o rosto e as palavras de Solange como companhia.